O que aconteceu? Fala aí. Então, a Luane, ela cresceu, eu cheguei na igreja, ela tinha 6 meses, né? E aí depois, na adolescência, lá para os 15, 16, ela começou a não vir. Depois, passou os anos, ela foi morar na Europa e ficou trabalhando lá, né? Ela já estava assim, distanciando, ela vinha assim na sexta-feira à noite, mas não conseguia assim, obedecer. E o nosso relacionamento começou, a comunicação nossa começou a ficar muito difícil, né? Eu, como mãe, eu falava, poxa, eu pensava comigo, ela cresceu na igreja, ela sabe o que ela tem que fazer, por que ela não está fazendo? E aí a gente batia a cabeça muito, né? Ela não envolveu com drogas, com bebida. E às vezes, né, esse pai, essa mãe fala assim, ah, não, o seu caso é mais fácil, porque ela não envolveu com drogas. Fica mais difícil muitas vezes. Por quê? Porque fica um engano. Ela não usa drogas, não usa nada. Ela profissionalmente, ela estava assim arrebentando, trabalhando em Paris com os melhores fotógrafos que tinha. Mas aí ela fala, não, tá tudo bem, tá tudo dando certo para mim, né? Ela começou a ficar depressiva. Isso era muito difícil para uma mãe, né? Ela é minha única filha e uma mãe vê aquela filha que você criou com todo carinho e ela assim se acabando. Trocava o dia pela noite e ela pôs muito peso, né? Ela pôs muito peso. O senhor, a gente está falando de transformação aqui. O que eu percebi também que quem tem que transformar primeiro é a mãe, são os pais. Não tem como a gente ficar pedindo para o filho, faz isso, faz aquilo, mesmo a gente dando exemplo, mas se a gente não transformar, nós mesmos, da forma de comunicar, o que fazer, ou não comunicar, não falar nada. Era a coisa mais difícil para mim, eu ver ela indo por esse caminho destrutivo de saúde, vendo que ela estava longe de Deus, e eu não falar nada. Você começou a mudar o seu comportamento com ela? Meu comportamento, né? Porque Deus também estava trabalhando domínio próprio. Né? Porque eu queria assim, falava, meu Deus, eu queria falar, mas não, muitas vezes assim, eu não falar nada. E aí eu desabafava com Deus. E eu falei, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu fazia, né? Quando houve essa transição. Aí o Espírito Santo me guiou e falou assim, olha, seja eu para ela. E foi quando caiu a ficha, né? Então, o Senhor Jesus é o quê? Então, assim, eu tinha que amar ela, do jeito que ela era. Do jeito que ela estava. O que passava dentro de você, Luane? Muitos altos e baixos. Porque muitos momentos eu cresci na igreja, eu sabia a verdade, mas eu não conseguia me firmar, porque eu não me envolvia com Deus. Eu queria Deus de graça. Então eu não queria colocar esforço. Então eu recebia o que eu estava plantando. Eu não me esforçava com Deus, então minha vida ficava aquela vida assim, não crescia, não evoluía. Era uma coisa assim, inconstância, sempre. Então as atitudes da minha mãe me evangelizavam. E quando eu olhava para ela, me evangelizando com as atitudes dela, eu via o quanto eu estava mal. Então ela tornou um espelho, tipo igual assim, olha o jeito que sua mãe está te tratando, ela não merece isso. Mas Deus só pôde me falar isso porque ela não estava me falando isso. Porque ela não falava nada, fica mais gritante, fica mais alto. Porque você vê assim, poxa, por que eu estou maltratando alguém que me trata bem? Então, aí que o Espírito Santo trabalha. Então, dentro de mim, eu tinha depressão, eu tinha bipolaridade, eu tinha insegurança, eu não gostava de mim, arrogância. Aquelas fotos ali, era nessa fase? Sim, senhor. Eu estava no movimento punk, no movimento de arte, fashion, moda. Eu era muito assim, expressiva nas roupas. O que o mundo falasse que era legal, já estava lá na frente. E isso daí era um engano, porque eu achava que isso tinha importância, tinha valor. Quando eu tive uma situação que eu achei que eu ia morrer, que eu estava passando mal, e eu não estava cuidando da minha saúde, então eu achei que era um infarto, foi quando eu lembrei de tudo e eu falei, meu Deus, eu não estou salva. E fiz o propósito, falei que eu queria ela cheia do Espírito Santo. Cumpri meu propósito, ela fez a viagem e eu falei para Deus, o senhor vai usar essa viagem. E ela teve um ataque de pânico lá, e ela me ligou. E eu sabia, né? E eu já tive síndrome do pânico. E você pensa que você vai morrer naquele minuto. Falei, minha filha, então, o que você vai fazer? Se você morrer agora, para onde você vai? Então, resolve, entrega a sua vida agora, porque se você morrer, pelo menos no céu, você vai morar. Então, aí foi quando ela fez, né? E, obviamente, não houve nada. E como que está hoje, Luane? Hoje eu tô outra pessoa, né? Quando eu vim aqui, as pessoas até assustaram, achavam que eu era outra pessoa. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho direção, porque
recebi o Espírito Santo, quando eu comecei a levar a sério após aquele dia, eu comecei a me esforçar com Deus e fazer a minha parte. E eu sabia que, assim, poxa, eu não sabia que eu podia receber o Espírito Santo assim, né? Só obedecendo, simplesmente, né? E me entregando de verdade. Então, hoje eu tenho paz, eu tenho direção, Deus me dá sabedoria. Deus, Ele tem cuidado de mim. Eu ganhei uma mãe, porque o meu relacionamento com minha mãe transformou. E o meu Pai Celestial, Ele tem me guiado. Então, assim, a minha família foi reconstruída dentro de mim. Seguindo os passos dele, do bom pastor, tudo muda. Houve uma transformação? Total. Amém. Deus abençoe. Amém.